Nós vamos meditar nessa noite um texto que está em Marcos capítulo 3, do versículo 20 até o 35. Marcos 3, do 20 ao 35. Eu vou ler o texto bíblico. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, te agradeço por esse tempo aqui que passo com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade que tivemos de cantar, de orar, de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tudo é para o Senhor. Mas estamos ansiosos, ó Pai, para receber a Tua palavra, porque cremos que ela é capaz de mudar a nossa vida, capaz de salvar o perdido, de realmente reanimar aquele que está desanimado. Então esperamos, ó Pai, que a Tua palavra mude a nossa forma de pensar e de agir, no nome de Jesus. Amém. Jesus havia curado um homem da mão ressequida numa sinagoga. Quando ele faz isso, os fariseus, os saduceus, os herodianos se juntaram para tirar a vida. E a partir daí, mais gente se aproximava de Jesus, a tal ponto que Jesus dizia o seguinte para os discípulos: mantenha um barco pronto para que eu possa entrar, porque as pessoas se arrojavam contra ele para poder receber algum milagre. E aí chega esse momento, o momento onde Jesus vai para casa em Cafarnaum, e lá novamente uma multidão se aproxima dele, e naquela multidão havia uma mistura de várias pessoas. Havia pessoas que sabiam quem Jesus era, mas na realidade não o conhecia de fato. Havia pessoas que conheciam a Torá de forma muito profunda, chegavam a falar até sobre o Messias, mas não reconheciam o Messias, não reconheceram a Jesus. Em Cafarnaum há um momento onde há aprovação e reprovação. E eu queria propor a vocês um tema que eu acho muito importante, que talvez já tenha passado na sua cabeça uma dúvida.
Porque a quem eu pergunto, ela diz assim, já passou isso para minha mente. E a pergunta é, como posso ter certeza que sou salvo? Como sei que sou salvo ou não? Olhando para o texto, eu quero tirar três ensinamentos, ou melhor, 3 tipos de pessoas que nós encontramos nesse texto. Pessoas que entram em recuperação, e recuperação que eu quero dizer é quando você vai fazer uma prova e você não tira a média, não tira a nota necessária para passar, mas você entra num processo temporário para ser aprovado ou não. Quero falar sobre pessoas que são realmente reprovadas e, por fim, eu quero falar sobre pessoas que são aprovadas. E o primeiro grupo, ele se encontra aí no versículo 21, onde vai dizer que os parentes de Jesus ouviram isto e saíram para o prender. Aos parentes, a Bíblia Genebra, ela vai dizer que esses parentes, ele vai explicar o seguinte, essa palavra é um tanto ambígua no original, pelo que certas versões traduzem como família, e outras propõem companheiros ou amigos. De qualquer modo, esse grupo é claramente identificado no verso 34, como sendo sua mãe e seus irmãos. Nesse primeiro grupo, nós vamos ver pessoas que estão próximas de Jesus, mas não conhecem Jesus. Para o judeu, a expressão loucura e possessão demoníaca era a mesma coisa. Em João 10, 20, vai dizer o seguinte, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Se você olhar no versículo 21 e 22, vai trazer essa expressão. Elas aparecem juntas, realizadas por pessoas diferentes, com intenções diferentes no coração. Nós, quando olhamos para o texto, ele vai fazer uma movimentação, presta bem atenção, olha para o texto bíblico, olha para o texto que está aí. Vai fazer uma movimentação no 21, dizendo que saíram, dá um salto, tem um acontecimento aí, e ele pula para o 31, dizendo que chegaram. Então, essa movimentação da família de Jesus, dos parentes, é importante para o evangelista Marcos. E aí, a gente percebe que, por mais bem intencionada que a família de Jesus estava, ela não tinha compreendido ainda que o parentesco carnal poderia influenciar sobre o propósito de Deus. Deus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito de vir ao mundo e salvar o perdido. E essa ação, porque a atitude dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos herodianos, já causava dor e tristeza a Jesus. Mas há um grupo mais próximo. Há um grupo mais próximo dele que vai gerar nele dor. É certo que esses parentes buscavam a custódia protetora, realmente olhava para Jesus como ele muito atarefado, não conseguia comer, e eles começaram a duvidar da sanidade de Jesus. E quero deixar bem claro que isso foi temporário. Em João 7,5 vai dizer o seguinte, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas depois da ascensão de Jesus, em Atos 1,14, vai dizer o seguinte, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Então, depois da ressurreição, depois da ascensão, há uma mudança no coração daqueles que saíram para prender Jesus. Mas é possível, aqui hoje, tanto os presentes quanto os que estão em casa, saber sobre a pessoa de Jesus, acreditar que ele era um profeta, acreditar que ele fez grandes milagres, mas ainda não tê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Não realmente reconhecer, conhecer, ter intimidade com esse Senhor, a tal ponto de ter tranquilidade, que esse
Jesus é o Salvador do mundo. Por isso que muitas vezes há a dúvida, há a incerteza sobre a questão da salvação. Mas é certo que eu lembro de uma história, quando eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos, eu fui convidado para ir a uma igreja evangélica. E eu estava lá, pré-adolescente, sentado com a minha roupa do tipo de adolescente, uma igreja muito tradicional, e o pregador falou várias coisas, e teve um momento que ele fez uma pergunta. E alguém que estava do meu lado, uma senhora que estava do meu lado, perguntou assim: você entendeu o que ele falou? Qual a resposta que eu ia dar? Eu ia dar que eu não entendi. Eu falei assim: entendi. Eu disse: então vai lá na frente. E eu fui até na frente, e o pregador dizia o seguinte: feche os seus olhos. Hoje eu entendo que ele estava falando estava perguntando quem queria aceitar Jesus. E eu lá na frente, as pessoas com o olho fechado, eu com o olho fechado e outro aberto, assim, olhando para tudo que estava acontecendo, porque eu sabia, eu já tinha ouvido falar sobre Cristo, eu sabia que eu ia numa igreja onde tinha ele crucificado lá na frente, mas eu ainda não entendia, eu não o conhecia. E isso acontece com essas pessoas que estão aqui. Mas se avançarmos e aí olharmos do versículo 23 até o 30, nós vamos ver um outro tipo de pessoas. Jesus aqui, ele escuta os escribas, os doutores da lei fala, e ele chama as pessoas que estão ali, convoca, e ele começa a contar uma parábola. Porque os escribas tinham dito que ele estava possesso de Beelzebul. E Jesus vai falar sobre 2 reinos, divisão no reino. E ele vai falar sobre o reino da terra e o reino dos céus. E o reino da terra, ele está baseado em 1 João 5,19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso há essa divisão. Mas Jesus fala também sobre casa dividida. Ele aproveita que fala dos parentes, ele aproveita que há essa divisão, e ele fala de casa dividida. Mas não é só isso. A palavra Beelzebul, utilizada no versículo 22, se nós formos buscar no original, ele faz uma ligação com o Antigo Testamento, que o significado da palavra é que tem o mesmo som. Marcos registra aqui de forma que é o Senhor das moscas, mas no original, no texto mais antigo, significa Senhor da casa. É por isso que Jesus usa o texto, diz assim, casa dividida, ele usa a expressão no versículo 27. Olha o que está aí no versículo 27. Acompanhando? Ninguém pode entrar na casa do valente, e esse valente aí é o diabo, é Satanás, para roubar-lhe os bens, as pessoas que estão presas, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Aqui Jesus faz menção ao Senhor da casa, que é Beelzebul, só que tenha certeza, Jesus tem uma outra concepção, ele só fala isso para realmente rebater aqueles que estavam ali. Porque em Mateus 10, 25, esse texto eu gostaria que projetasse. Mateus 10, 25, por favor. Olha o que está escrito aí no início Meu Deus, eu escrevi errado. Não, está certo sim. Olha só. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Agora, a partir daí que é importante para a mensagem. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Esse dono da casa é Jesus. Na realidade, Jesus tem uma outra concepção, mas ele fala dessa forma em Marcos 3, para confrontar os escribas. A mesma expressão que está em domésticos pode ser traduzida como parentes. Então, Jesus fala isso, ele pega ainda em Mateus 12, 32, diz assim: se alguém proferir alguma palavra
contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ok, mas o que é então o que está registrado no versículo 29, a blasfemar contra o Espírito Santo? No 28, se você olhar no versículo anterior, a melhor notícia que pode haver. Jesus usa a expressão, em verdade vos digo, que pode ser traduzida, eu solenemente digo, isso que eu tenho para dizer é verdade. E ele diz assim, que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados, as blasfêmias que proferirem. A boa notícia é que todo pecado é perdoado. Só que tem um detalhe muito importante. Isso não é universalismo, onde todos os homens vão ser perdoados. Aqui, o evangelista quer dizer que todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram, esses são perdoados. Mas preste atenção que no versículo 28 vai falar sobre blasfêmias. E no Antigo Testamento fala sobre a blasfêmia contra Deus, a pessoa merecia a morte. A sentença dessa pessoa era a morte. E Jesus está dizendo que essa blasfêmia será perdoada. Mas no 29, ele vai dizer o seguinte, que a blasfêmia, vamos ler o 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que registra aqui é que os escribas, eles falam contra Jesus, e daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, eles falam contra Jesus, mas eles fazem isso de forma intencional e deliberativamente. Eles, apesar das evidências que Jesus dava, dos sinais que ele operara, isso não trouxe para aqueles homens, doutores da lei, o entendimento de quem é Jesus. A pergunta 76 do Catecismo Maior vai dizer o seguinte, o que é o arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus. O arrependimento que poderia gerar no coração daqueles homens, ele é gerado pelo Espírito Santo. Só que aqueles homens blasfemam contra o Espírito Santo. E aí, eu falando sobre isso com alguém, a pessoa falou o seguinte, mas quando eu conto a piada colocando Deus na piada, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Contar a piada com Deus na piada, é pecado? Agora é sim. É sim. É pecado. Contar piada colocando Deus na história é pecado. Mas isso não é um pecado imperdoável. Porque a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus vai explicar no versículo 30, o evangelista. Isto, olha o que está aí escrito no 30. Isto porque diziam está possesso de espírito maligno. O pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você olha para Jesus e não atribui a Jesus a origem dele. Atribui a Jesus o que ele faz, o que ele é, ele está ligado ao diabo. Mas como simplificar mais isso? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você olha para Jesus e não o vê como Filho de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você olha para Jesus e não o vê como Deus. Quando você olha para a obra
e para a pessoa de Jesus e você não reconhece, porque é o Espírito Santo de Deus que convence eu e você do pecado, do juízo e da justiça. Esse era o problema daqueles homens, dos escribas, porque o coração deles estava endurecido, a tal ponto de blasfemar, de não ser atingido pela graça salvadora. Para qualquer um que seja verdadeiramente arrependido, e aí eu preciso trazer isso para você, que já teve dúvida se você é salvo ou não. Se você em algum momento falou algo contra Deus, e você se entristeceu e se preocupou, e ficou arrasado com aquilo, tenha certeza, isso é o Espírito Santo agindo em você. E só tem o Espírito Santo aqueles que são selados, aqueles que foram adotados, aqueles que foram eleitos, aqueles que fazem parte da família de Deus. É impossível a um filho de Deus blasfemar contra o Espírito Santo. Entendam bem o seguinte: você sendo filho do seu pai e da sua mãe, por mais coisas erradas que você faça, você deixa de ser filho do seu pai e da sua mãe? Sim ou não? Você não deixa de ser filho. Quando você é gerado, você não tem ideia, você não sabe o que aconteceu. Mas alguém disse para você, a não ser aquele que nasceu órfão, né? Não tem pai, nem não tem mãe, mas se você tem pai e mãe, você não viu a hora que você nasceu, mas alguém lhe disse que este é seu pai e esta é sua mãe, e você crer nisso, você afirma isso. Verdade ou mentira? É a mesma coisa, é essa fé que vem do Espírito Santo, que pega, nos faz realmente acreditar e testificar que Deus é Pai e Jesus é o Filho de Deus. João Calvino vai dizer que, melhor, ele entendia que o pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total, um abandono total da fé. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecar consciente e deliberativamente contra um conhecimento claro da verdade, é evidência da blasfêmia contra o Espírito Santo. E por natureza, esse pecado faz o perdão ser impossível, porque a única luz possível é deliberativamente apagada. Preciso reafirmar isso, o Filho de Deus não comete esse pecado. Quando eu era criança, um dos piores xingamentos, um xingamento que era fatal, que gerava muita morte, é quando a pessoa xingava a mãe, falava mal da mãe. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que Jesus não é Deus. Não precisa falar com a boca, mas no teu coração você não tem Ele como Senhor e Salvador. Isso de forma deliberativamente, isso até o final, sem a ação do Espírito Santo na sua vida, isso é pecado para a morte. 1 João 5,16 vai falar sobre isso. Mas tem um outro tipo de pessoas que estão aqui. E essas são as pessoas aprovadas. São as pessoas que acreditou, que sabe. Jesus vai dizer que o filho, que os irmãos e irmãs e a mãe dele são os que fazem a vontade do Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17, vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre a perseverança dos santos, e vai dizer assim: aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem,
nem totalmente, nem finalmente apostatado do estado da graça, mas com toda certeza perseverarão nela até o fim, serão eternamente salvos. Não obstante ser possível através das tentações de Satanás e do mundo, do predomínio de corrupção restante neles e da negligência dos meios de sua preservação, caírem em pecado grave e por algum tempo continuarem nele. O rei Davi, ele comete um pecado muito sério. E se você prestar bem atenção, não é Davi que vai em busca de Deus. Da mesma forma, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, não é Adão e Eva que vai em busca de Deus. É o Senhor que vai em busca de Davi. É o Senhor que realmente o atinge com a sua graça, manda Natã lá, e realmente Davi é confrontado. Mas isso não foi automático, passou um tempo. A perseverança dos santos quer dizer o seguinte, que mesmo que um filho de Deus caia em pecado sério e viva deliberativamente naquele pecado, há perdão para ele, há perseverança, ele não vai permanecer nesse formato até o fim. E aí, é uma grande pergunta que pode haver, assim, mas como eu sei? Como eu sei que faço parte da família de Deus? Quais são os indícios que pode haver na minha vida dessa conexão, dessa ligação que eu faço parte? E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que um verdadeiro parentesco reside em uma experiência comum. Já que esse relacionamento ele não é carnal, mas ele tem um sangue sobre nós que nos liga. Esse relacionamento é baseado em experiência, onde, como se duas pessoas pudessem se encontrar e falar da seguinte forma: você lembra quando a gente estava lá naquele local? E eles começam a compartilhar da mesma experiência, a ponto de algumas vezes chorar junto e realmente se relacionar de forma profunda. Um parentesco, nós temos um parentesco entre nós, porque todos nós temos a experiência de sermos pecadores, arrependidos e perdoados. Uma outra evidência que nós podemos ter como família de Deus consiste no interesse comum. Temos muitas pessoas, temos muitas igrejas, mas há algo que nos une, há uma missão comum, há um desejo comum. E esse desejo é que Cristo seja anunciado, que o Evangelho seja pregado. Se isso ainda não despertou, é importante acordar para isso, porque nós temos um objetivo comum, nós temos uma obediência comum. Se você olhar para os discípulos, nele tinha um coletor de impostos, Mateus, e um nacionalista fanático, como Simão Zelote. Eles seriam inimigos mortais, e talvez em algum momento na sua convivência, eles tiveram atrito. O atrito é normal, mas eles tiveram uma vida transformada e formado um parentesco, um relacionamento com a família de Deus, por causa que eles tinham o Senhor Jesus como mestre de suas vidas. Um exército, um grupo menor do exército, chamado de pelotão, são homens diferentes, de situação econômica diferente, mas quando eles se encontram na missão, se encontram no objetivo, no propósito, aquele grupo se une de tal forma que nada, ou melhor, quase nada pode separá-los, de tal essa conexão. E por fim, eu gostaria de ler novamente o versículo 35. Versículo 35 diz o seguinte: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Jesus vai dizer que aquele que me ama
Ele guarda os meus mandamentos. Eu quero concluir dizendo, se você se encontra em recuperação, sabe quem é Jesus, mas não o conhece, não sabe realmente responder para você mesmo quem Ele é para você, talvez hoje seja o dia de você entender quem é Jesus na sua vida. Talvez seja o dia hoje de haver um clique, um despertar, um deixar da sua posição de observador, daquele que quer desfrutar apenas das bênçãos de Jesus e realmente o conhecer de forma profundamente. Talvez você ainda não faça, mas hoje você seja despertado para fazer parte eficazmente da família de Deus, através do batismo, através de uma aliança verdadeira. Talvez você que está aqui está desconectado da igreja. Sabe quem é Jesus, mas não busca de forma alguma ter comunhão com os outros irmãos e irmãs. Acham que pode tocar a vida do jeito que está tocando, só olhando Jesus de longe, sem realmente se misturar com essa família, com a família Silva Jardim. Talvez ainda não aconteceu um arrependimento verdadeiro na sua vida. Talvez você ainda não tenha nascido de novo. Eu quero te convidar a tomar uma decisão séria de fazer parte da família de Deus. A não se contentar com a sua vida do jeito que está. Mas realmente dizer assim, Senhor, eu quero muito conhecê-lo de forma diferente, profundamente. Eu não quero ficar em recuperação. Eu quero realmente ser aprovado pelo Senhor. Eu quero ter a certeza que sou salvo. Eu quero orar com você. Vamos, Michel, feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe, ó Pai, que muitas vezes pela prática constante do pecado, o nosso coração é endurecido. Muitas vezes, ó Pai, pela nossa atitude, nós entristecemos o Espírito Santo, nós apagamos o Espírito Santo. Senhor, muitas vezes sabemos que Jesus morreu na cruz, mas isso não faz diferença na minha vida, na nossa vida, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine o coração daquele que ainda não tem o Senhor como verdadeiro Salvador de sua vida. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ilumine o coração daquele que te olha afastado, que aquele que ainda não tomou uma decisão séria, ó Pai, de realmente se aproximar e ter intimidade com o Senhor. Eu clamo, ó Pai, por aqueles que ainda têm dúvida se são salvos ou não. Eu clamo por nós, ó Deus, que nós que já fazemos parte, que já estamos conectados, que dia por dia o Senhor se alegre com nossas vidas, porque nós obedecemos a Tua palavra. Nós reconhecemos que Cristo é o único Filho de Deus. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele, através do seu sacrifício, salvou a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.